Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é uma análise materialista dos apagões em São Paulo e também no Brasil aqui em dezembro. Então vamos lá, gente. O dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, ele já entrou para a história recente do Brasil como mais aí um grande colapso da infraestrutura urbana. Porque enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui, São Paulo, que é a maior metrópole do hemisfério sul, e também várias regiões do sul do país, eles seguem lidando aí com esse apagão de grandes proporções. E mais de 1,3 milhão de imóveis nessa grande São Paulo, eles continuam sem energia 48 horas aí após a passagem desse ciclone extratropical. Então tem semáforos apagados, hospitais operando aí no limite dos seus geradores, tem alimentos perdidos também, geladeiras desligadas e também uma paralisação da economia digital que não foram exceções, elas foram a regra. O nosso editor de vídeo aqui da iGreen, Henrique, que mora em São Paulo, ficou sem luz por mais de um dia, atrasou todas as entregas que ele tinha que fazer ali. Então esse vídeo também é uma forma de justiça aí pro Henrique. Tamo junto aí, Henrique, vamos superar essa. Mas enfim, gente, esse cenário não pode ser tratado aí como um acidente isolado, uma surpresa aí causada pela natureza, porque isso vai revelar algo mais profundo aqui, porque o apagão não é apenas falta de eletricidade, ele vai expor os problemas estruturais que foram acumulados aí ao longo de décadas. E a explicação oficial vai ser aquele lenga-lenga que você já sabe. Eles vão apontar o clima como o único culpado. Então são ventos aí de até 98 km por hora na Lapa, de 96 km por hora em Congonhas. Então eles vão ser apresentados aí como forças incontroláveis e que aí tem essa intenção de tirar qualquer responsabilidade dos gestores aí do sistema. Então essa narrativa vai ser repetida por empresas e também ecoadas aí por parte da mídia. Mas quando a gente olha isso de forma mais cuidadosa, a gente vai ver uma outra coisa aqui, que o vento, gente, não foi a causa principal não. Ela foi só o gatilho do revólver. O verdadeiro problema aqui está em um sistema frágil que é mais orientado aí pela busca do lucro do que pela segurança e resiliência dessa infraestrutura. E esse apagão que aconteceu agora, ele não aconteceu sozinho. Ele veio depois de eventos graves ali em novembro de 2023 e também em outubro de 2024. Então, todo ano está acontecendo uma desgraça aí. Então, tudo isso forma um padrão claro aí que é essa degradação contínua de um serviço público essencial sob gestão privada. E é aqui que vai surgir o conflito central dessa análise que eu vou fazer. Porque, de um lado, a energia vai ser tratada como mercadoria. Ela vai ser submetida às regras do mercado financeiro. E, do outro lado, a energia vai ser um direito social básico, sem o qual, gente, a vida urbana simplesmente não funciona. Então nós estamos com um conflito muito grande entre essas duas coisas. E aí a gente vai buscar ir além aqui nesse vídeo do que todo mundo diz. Eu vou expor aqui mecanismos políticos, mecanismos econômicos e também técnicos, que levaram o sistema elétrico brasileiro, especialmente aí o paulista, a esse ponto de ruptura. Então é essa loucura que nós vamos entender aqui nesse vídeo. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Meu nome é Felipe Boni, eu sou um dos fundadores da iGreen. A iGreen é uma empresa que visa catalisar a sustentabilidade no espaço construído. Para isso, nós atuamos com as seguintes frentes: educação para pessoas comuns e profissionais da construção, também projetos de arquitetura sustentável e consultorias também para construções sustentáveis e produtos da construção. Então, caso você necessite de qualquer um desses serviços, fala com a gente aqui nos links abaixo do vídeo. Também já não esquece de apertar o like se você já conhece nosso trabalho e se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos também, e vamos continuar. Aí, para que a gente entenda a dimensão do problema, a gente vai olhar antes para o que aconteceu agora. Porque esse apagão não foi inesperado. Ele se desenvolveu diante de todo mundo, com alertas prévios e sinais claros aí. Porque no dia 10 de dezembro, formou ali um ciclone extratropical entre o sul do Brasil, Paraguai e Argentina. E tudo isso avançou rapidamente ali em direção ao sudeste, levando ali uma frente fria intensa na região. E os órgãos de meteorologia aqui, incluindo o IMET, eles vão avisar isso aqui com antecedência. Então, tanto o IMET quanto a Defesa Civil, eles emitiram avisos aí sobre os ventos fortes e as tempestades severas também. Então, diferente de um terremoto, que fica mais difícil de prever, esse evento ele foi anunciado. Então, tinha um tempo ali para preparação. E aí no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, os danos foram graves, porque algumas cidades já vão registrar mais de 300 milímetros de chuva em pouco mais de um dia. E aí as rajadas de vento já derrubaram árvores, postes e redes de energia. E aí quando o sistema atingiu São Paulo, então, o impacto vai ser ainda maior, porque a cidade é densa e verticalizada e cheio de corredores de vento aqui que vão ser formadas pelos prédios e pelas avenidas. E aí as rajadas que, apesar de ter um nível aí mais baixo que um furacão, já vão ser suficientes para derrubar uma rede aérea antiga e mal protegida. Então os ventos vão chegar aqui na Lapa a 98 km por hora e vão chegar ali a 96 km por hora em Congonhas. E aí vão ter voos aí cancelados e atrasos pelo Brasil pelo segundo dia consecutivo já. E claro que vai afetar toda a rede brasileira com isso. E esses valores
vendedores aí 98 km por hora, 96, eles não são raros nesse contexto atual de mudanças climáticas, porque eventos semelhantes aí já tinham ocorrido em 2023. Então o problema não foi a força do vento em si, foi na verdade a fragilidade da rede que não conseguiu resistir isso aqui. Então durante o pico da crise aí vão ter 2,2 a 2,5 milhões de imóveis que vão ficar sem energia na área de concessão ali de Enel em São Paulo. E isso vai representar cerca de 1/3 aí de toda a metrópole. Então olha que maluquice isso aqui. Só que se fosse isso ainda estava tranquilo, porque 2 dias depois, mais de 1,3 milhão de clientes ainda vão estar no escuro. A gente tem clientes, alunos da eGreen, todo mundo ali no WhatsApp reclamando de tudo isso aí, para você ver como afeta, né, pessoalmente um monte de gente. E aí o ritmo de recuperação vai ser lento e é algo aí inaceitável para uma cidade desse porte de São Paulo. E outro fator central vão ser as quedas de árvores aí, mais de 1.600 ocorrências vão ser registradas. E essa combinação de vegetação urbana e essa rede aérea vai se mostrar explosiva. E essa crise vai deixar claro aqui algo fundamental, que a eletricidade ela sustenta todos os outros serviços. E quando ela falha, tudo falha junto. Porque sem energia aí, estações de bombeamento da Sabesp vão parar também. Bairros inteiros vão ficar sem abastecimento, especialmente ali áreas mais altas e distantes ali dos reservatórios. Então regiões como Americanópolis, Vila Mariana, Morumbi, Paralheiros também, além de cidades ali da Grande São Paulo, como Santo André, Mauá e Cotia aí que vão ser afetadas também. Então a população vai perder luz e água ao mesmo tempo. Alguns luz, água e internet também. Então em pleno século XXI aí muitas famílias vão voltar a condições básicas aí de sobrevivência. E aí pedir um uso consciente da água nesse cenário vai soar ofensivo aí para quem já não tinha água nenhuma. Então até o Papai Noel aqui vai desistir. E como eu comentei antes, a falta de energia vai derrubar torres de celular e pontos de internet. E comunidades também vão ficar isoladas. E aí o trabalho remoto, que é base de grande parte da economia paulistana, vai se tornar impossível também. E aí vamos ter também semáforos apagados aqui, 218 semáforos, gerando aí quase 600 quilômetros de congestionamento. Então pessoas, mercadorias e serviços, tudo vai ficar preso. Ainda hospitais, clínicas e condomínios também vão passar aí a depender de geradores a diesel. Mas o próprio abastecimento desses geradores vai entrar em colapso, porque postos de combustível sem energia, eles não conseguem bombear diesel também. E aí os síndicos e os gestores, eles vão passar horas ali procurando combustível para manter os elevadores, manter as bombas de água e também os equipamentos médicos ali funcionando. Então até a solução privada de emergência vai mostrar os seus limites, porque quando a falha é longa e generalizada, o gerador vai deixar de ser uma solução também. E aí diante dessa crise, a Enel São Paulo vai passar a classificar os casos restantes como de alta complexidade. Então, segundo a empresa aí, vai ser necessário reconstruir trechos inteiros da rede, trocar postes também, transformadores e também quilômetros de cabos. E do ponto de vista técnico, isso é verdade, mas o problema vai ser outro, porque essa mesma explicação foi usada nos apagões de 2023 e também de 2024. E aí, quando toda a tempestade exige a reconstrução da rede, fica claro que a rede já estava estruturalmente comprometida. Então, essa alta complexidade deixa de ser exceção e vira uma regra. E aí, para recompor todo o sistema de energia, a distribuidora vai afirmar aqui que tem mobilizado 1.600 equipes em campo ao longo do dia aí para atuarem nas solicitações. E o número até parece grande, 1.600 equipes, mas ele obviamente está se mostrando insuficiente diante das escalas dos danos e também da dispersão das ocorrências. E as previsões de retorno vão ser imprecisas e muitas vezes não cumpridas também. Então aumenta essa sensação de abandono da população. Então o diagnóstico aí que surge, ele é simples. Ele não se trata aí de um acidente pontual. Ele se trata de uma obsolescência estrutural. Ou seja, a cada verão, o sistema vai se mostrar incapaz de cumprir sua função básica. E aí, para que a gente entenda por que os postes caem e a luz demora para voltar, a gente não pode olhar aí só para o temporal. Pô, tá ventando muito lá fora. A gente precisa olhar para a história do setor elétrico aqui, porque essa infraestrutura não vai surgir do nada. Ela vai refletir as relações econômicas e políticas aí de cada época. E aí a passagem da Eletropaulo estatal aqui para a Enel privada, ela não foi apenas aí uma troquinha de gestão. Ela foi uma mudança profunda no objetivo do sistema. Então a energia deixa de ser tratada como base de desenvolvimento e passa a ser tratada agora como um ativo financeiro. E isso, meus amigos, muda muita coisa. Então no início do século XX, a eletricidade no Brasil ela era dominada por empresas estrangeiras. E elas atendiam ali apenas áreas centrais e as áreas industriais. E a expansão ela era limitada. Então vão ter destaques aqui para a empresa canadense Light and Power Company e também a empresa aqui dos Estados
Unidos American Foreign Power Company, chamada aí de ANFORP. Mas a partir da era Vargas aqui, e com mais força durante o regime militar, o Estado aqui vai assumir o controle do setor então. Então a energia vai ser vista como um bem estratégico, porque sem ela não tem indústria, não tem urbanização e não tem crescimento econômico. Então em 61 aqui vai ser criada a Eletrobras. Também vão ser criadas as grandes estatais estaduais aí como a Eletropaulo e também a CESP. E a lógica era simples, a tarifa ela deveria cobrir os custos e permitir então a expansão da rede. E o objetivo principal era universalizar o acesso e sustentar essa industrialização. E havia problemas ali com burocracia e uso político ali das empresas. Mas tinha algo fundamental naquela época, que o interesse das empresas e o interesse público, eles estavam alinhados. Então a rede era projetada com margens de segurança, porque ela precisava funcionar ali mesmo sob estresse. Então esse modelo vai permitir que regiões ali com o ABC Paulista, eles recebessem indústrias pesadas, que vão aí exigir fornecimento estável e contínuo, obviamente. Mas aí nos anos 90 esse modelo vai ser rompido. E aí o Brasil vai entrar nesse ciclo das privatizações também sob influência ali do consenso de Washington e das crises fiscais também. Então o setor elétrico vai ser fragmentado, porque vai ser separada a geração de energia, a transmissão de energia e a distribuição de energia. E esse processo vai preparar as empresas para venda. Então, por exemplo, aqui a Eletropaulo ela vai ser privatizada em 1998. E aí com a privatização vai mudar também a lógica econômica, porque vai entrar em cena esse modelo do preço teto, que lá nos Estados Unidos eles chamam de price cap. Então esse é um regulador que vai definir o valor máximo da tarifa. E a empresa vai lucrar se conseguir operar abaixo desse custo. Então, na teoria, isso vai estimular uma grande eficiência. Só que na prática, meu amigo, o que você acha que aconteceu? Vai criar um incentivo claro aí para cortar custos operacionais e adiar investimentos em manutenção preventiva. Pô, para que ficar gastando aí em prevenir coisa? Não vai acontecer nada, tá tranquilo. Então, quanto menos se gasta, obviamente que maior vai ser o lucro. E aí, manutenção, equipes técnicas e redundância da rede vão passar a ser vistos aí como despesas a serem reduzidas e não como garantias de segurança. E aí, em 2018, a Enel, então, que é a multinacional controlada pelo Estado italiano, ela vai assumir distribuição de energia em São Paulo. E a sua gestão vai representar o estágio mais avançado dessa financiarização do setor. Porque pensa, a principal função da empresa não é fornecer energia. A principal função dela agora é extrair valor financeiro e repassar ali os dividendos para acionistas globais, muitos deles italianos. Então, se tu ficou sem energia ontem aí, pode ter certeza que tem gente comendo mais pizza lá na Itália. E os números vão mostrar isso aqui com clareza, meus amigos. Então, em 2024 e 2025, a Enel SP vai apresentar lucros elevados. No terceiro trimestre, eles vão saltar 58,6%, chegando aí a 330 milhões de reais. E o resultado veio, segundo a própria empresa, de melhoria operacional e também de redução de custos. Então, eles são muito mais eficientes que o Estado. Mas, na prática, isso significa menos pessoas, significa menos manutenção e menos investimento estrutural também. E aí, enquanto os lucros crescem, os investimentos pesados na rede física vão ficar no mínimo necessário para cumprir as metas regulatórias médias. Então, a preparação para eventos extremos vai ficar em segundo lugar, obviamente. E claro que o risco vai ser transferido para a população. Então, quando o sistema falha, quem paga é o consumidor. Quem vai pagar é o pequeno comerciante, quem vai pagar vai ser o trabalhador. Então, a gente forma um modelo de capitalismo maravilhoso aqui, que é o modelo de capitalismo sem risco para a concessionária. Porque, pô, a receita é protegida por mecanismos regulatórios, mas o prejuízo social, você que deixou de trabalhar ontem ou até hoje mesmo, tua geladeira que estragou coisa aí, todo esse prejuízo social vai ser distribuído na forma de apagões, também nas perdas econômicas e também na insegurança. E, obviamente, a rede elétrica ela não funciona sozinha. Ela depende de trabalho humano para ser mantida, para ser operada e para ser recuperada após falhas. Então, o ChatGPT ainda não consegue fazer isso. Então, a nossa crise atual está diretamente ligada a essa forma como esse trabalho passou a ser organizado. Porque nessa lógica da maximização do lucro, o trabalho vai deixar de ser visto como um ativo estratégico e vai passar a ser tratado como um custo a ser reduzido o tempo todo. E um dos efeitos mais claros dessa gestão privada aí foi a redução do número de funcionários próprios, porque a Enel SP aqui cortou 36% dos empregados desde 2019, isso considerando um dado aqui de 2023. Então pensa a doideira aqui, os clientes atendidos vão crescer 7% na região metropolitana, mas os cortes de custo vão ser em 36%,
alguma coisa pode dar ruim talvez, certo? E aí no lugar de eletricistas de carreira vão entrar trabalhadores terceirizados. E essa mudança não vai ser casual, meus amigos, porque ela vai atender alguns objetivos econômicos, obviamente. Então ela vai reduzir os custos fixos, ou seja, substituindo os salários estáveis ali por contratos mais baratos e flexíveis, e também diluir as responsabilidades, porque eles vão transferir os riscos trabalhistas e operacionais para empresas terceiras também. E o efeito concreto dessa política vai ser a perda da memória técnica, porque pensa comigo, eletricistas experientes, eles conhecem a rede bairro por bairro, então eles sabem ali onde estão os pontos frágeis, por exemplo. E esse conhecimento não está nos manuais. E esse conhecimento então vai se perder quando as pessoas são demitidas. E aí chega uma pessoa nova ali, vai ficar perdida vários meses, até pegar a manha vai demorar. E aí no lugar vão surgir equipes rotativas, com menos vínculo, com menos treinamento e uma maior pressão por produtividade. Então isso vai aumentar os erros, o retrabalho e também os riscos. E os dados vão confirmar esse quadro aí. Aqui vai dizer isso aqui, no setor elétrico terceirizados sofrem 4 vezes mais acidentes fatais do que empregados das concessionárias. Então a precarização não é apenas ineficiente, ela vai ser letal para algumas pessoas. E aí durante esse apagão agora, a falta de equipes qualificadas vai ficar evidente. Vão ter relatos de caminhões parados nos pátios da empresa e o problema não vai ser a falta de veículos, vai ser a falta de pessoas capacitadas para operar esses veículos. E aí o Ricardo Nunes vai tentar intervir aqui, mas ele também não tem muita energia para resolver. Então ele tá meio naquele modo loading ainda, mas vamos aguardar mais um pouquinho aí que eu acho que daqui a pouco ele liga. Mas enfim, o sindicato avisou a Enel que haveria apagão em SP com ciclones, de dirigente aí também, e aí o apagão agora confirmou esse problema. E aí nessa pressão pública aqui, a empresa vai anunciar aqui a abertura de mais 400 vagas para eletricistas em São Paulo. E isso vai se somar aos 1.200 profissionais que a distribuidora já admitiu desde o início de 2024. Então esse movimento revela algo importante aí, que é um reconhecimento tardio de que a política anterior falhou. Mas mesmo assim o número ainda vai ser insuficiente diante dessa dimensão da rede de São Paulo. Então, como eu falei antes, aí cerca de 1.600 equipes foram mobilizadas, mas ainda assim a resposta vai ser lenta, descoordenada e principalmente desigual. E aí a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela foi criada aí para equilibrar os interesses do Estado, das empresas e dos consumidores. Mas na prática esse equilíbrio não acontece, porque a ANEEL acumula multas milionárias distribuídas ao longo dos anos, incluindo ali as penalidades pelo apagão de 2023. Só que o problema é que essas multas não mudam o comportamento da empresa. Então, para uma multinacional que fatura bilhões, a multa vai virar ali um custo operacional. Então, ela vai ser incorporada ao cálculo financeiro deles. E muitas vezes ainda vai ser contestada judicialmente aí por anos, e claro que vão perder, obviamente, aí qualquer efeito pedagógico. Porque manter uma estrutura robusta de emergência, ela custa caro. Precisa ter equipe sobrando, precisa ter equipamentos ociosos e também uma redundância de rede que vai reduzir o lucro. Então, se a multa é menor do que o custo, a decisão econômica vai ser óbvia. Então, a Enel vai ser multada pelo Procon aqui pela terceira vez em um ano e tá tranquilo. E claro que também o discurso regulatório ele vai costumar ali priorizar a chamada sustentabilidade econômico-financeira da concessão. Ou seja, na prática, isso significa evitar decisões duras para não assustar os investidores. Pô, não assusta os caras aí. Os caras estão investindo, pô. Então a ideia é não assustar esses investidores mesmo que o serviço prestado seja ruim. Então vão ter termos aí como resiliência, satisfação do consumidor e tudo isso aí vai aparecer em contratos de aditivos. Mas vão faltar mecanismos reais de cobrança. Então sem punição eficaz aí o papel vai virar só uma retórica. E aí a crise vai ocorrer nesse cenário aí de vácuo de liderança. Porque vão ter 3 esferas do governo que vão passar a trocar acusações, enquanto a população vai ficar esperando no escuro aí essa loucura acabar. Então o primeiro aqui vai ser o governo federal, que vai reconhecer os problemas, mas vai evitar aí medidas extremas, como uma intervenção ou cassação aí da concessão. E o medo é gerar insegurança jurídica e a reação negativa aí do mercado. Sempre um mercado aí, porque ficar sem luz é um problema social, mas deixar o mercado nervoso aí é crise de verdade, porque vai que o mercado apaga também. Vai deixar os caras na Itália sem lasanha lá? E aí o governo estadual aqui com o nosso Tarcísio, eles vão criticar a Enel e vão pedir o fim do contrato. Mas ao mesmo tempo eles vão defender as privatizações em outros setores. Então é uma coisa muito esquisita. E obviamente que essa contradição vai enfraquecer qualquer discurso, que o esquema é só resolver ali o problema da hora. E aí a prefeitura aqui com o nosso Ricardo Nunes, ela vai atacar a concessionária e a agência reguladora, mas também vai enfrentar críticas aí pela má gestão de poda de árvores, que é uma responsabilidade municipal. Então o resultado aí é uma
apagão de todo mundo aí. Ninguém vai assumir o problema por inteiro. E aí a renovação da concessão da Enel, que está prevista aqui para 2028, vai se tornar o ponto central dessa disputa. Porque de um lado vai ter o Ministério Público e a sociedade civil que vão pressionar por mudanças profundas disso. Mas do outro vai ter o lobby do setor que vai trabalhar para manter o modelo atual e fazendo aí ajustes mínimos. Enquanto isso, a estrutura vai continuar seguindo frágil. E aí o debate político vai acontecer depois do apagão e não antes. E a crise energética, ela aparece de forma concreta nas ruas. Então ela surge nesse choque direto entre a infraestrutura cinza da cidade e também a infraestrutura verde. Porque pensa em São Paulo, os fios e as árvores, elas convivem mal há décadas. E a rede elétrica, ela foi pensada ali para um outro tempo. Então hoje essa rede elétrica enfrenta uma cidade mais quente, uma cidade mais densa e uma cidade com eventos climáticos mais extremos. Então sempre que uma cidade fica no escuro, vem esse debate aí sobre enterrar a fiação. E do ponto de vista técnico, a solução é clara, porque as redes subterrâneas não sofrem com vento, também não sofrem com quedas de galhos e também não sofrem com árvores. Também vão ser mais seguras e menos poluentes aí visualmente falando. E muitas cidades grandes no mundo já adotaram esse modelo aí em larga escala. Mas São Paulo não vai fazer isso. E o principal motivo vai ser o custo, porque enterrar os fios vai custar mais ou menos 20 vezes mais do que manter as redes aéreas. E claro que no modelo atual esse custo seria ali repassado para a tarifa. Então isso ia significar contas de luz ainda mais caras e ia afetar principalmente aí a população de baixa renda. Então o problema deixa aqui de ser técnico e passa a ser um problema social, porque o programa São Paulo Sem Fios aqui ele vai avançar de forma lenta e vai se concentrar nas áreas centrais e valorizadas. Então regiões de maior risco operacional elas vão ficar de fora. E até existe uma solução intermediária, que vão ser aqui as redes compactas protegidas, também chamadas aí de spacer cables. Então elas vão resistir melhor o contato aqui com os galhos, mas elas não vão resolver quedas de árvores grandes, que vão arrancar aí postes inteiros. Mas isso aqui vai ter bastante vantagem aí. Então vai reduzir o contato entre fases quando tem ali um vento forte, também vai diminuir os desligamentos ali causados por galhos e também vai ocupar menos espaço do que as redes convencionais. Então é muito comum para regiões onde tem muita árvore aí ou ventos mais extremos também. E a Enel vai costumar apontar as árvores aí como principal causa dos apagões. E não é mentira, muitas interrupções vão começar ali com a queda de árvores sobre a rede. Mas tratar a árvore como vilã é um erro grave, porque as árvores são essenciais aí para reduzir as ilhas de calor, também melhorar o microclima e diminuir as enchentes. Então eliminar elas vai tornar a cidade ainda mais hostil. Então obviamente tem uma conexão direta aí, onde tem mais árvore, a temperatura vai estar mais agradável. Então o problema está justamente nessa falta de coordenação entre os responsáveis. Então primeiro vem a prefeitura, que deveria cuidar da saúde das árvores e da poda estrutural, e depois deveria vir a concessionária, que faz a poda de afastamento dos fios. Só que esse trabalho ele não é bem integrado. E aí as podas mal feitas vão enfraquecer as árvores, vão aumentar o risco de queda e vão transformar o verde urbano aí em ameaça. Então uma cidade sustentável não vai eliminar as árvores, ela vai adaptar a rede elétrica ao ambiente urbano. Então isso exige planejamento, dados técnicos, manejo adequado e também investimento. Então não se resolve as coisas aí querendo ser o pica-pau com uma motosserra. E lembrando, meus amigos, que o apagão não atinge todos da mesma forma. A falta de energia é geral, mas os seus efeitos eles vão ser desiguais, porque a capacidade de resistir ao colapso vai variar conforme renda, conforme território e também o poder político. Então a escuridão vai cobrir toda a cidade, mas o sofrimento não vai ser assim, porque durante o apagão agora vai ficar clara essa geografia da desigualdade. Então bairros centrais e de alta renda vão ter mais visibilidade, vão ter mais pressão política também e uma resposta mais rápida. Já os bairros periféricos aqui e os bairros extremos da cidade, eles vão enfrentar tempos maiores sem energia. Então regiões da Zona Sul, como Jardim Olímpio, Grajaú, Capão Redondo, além de várias áreas ali da Zona Leste, eles vão ficar dias no escuro. E aí municípios periféricos da Grande São Paulo, como Cotia, Embu das Artes e Taboão da Serra, eles vão ter percentuais alarmantes de desligamento. Em alguns casos aí quase 30% dos imóveis vão ficar sem energia ao mesmo tempo. E essas regiões elas costumam ter redes mais antigas, redes menos reforçadas também e também maior contato com áreas arborizadas e terrenos irregulares. Então o risco vai ser maior, mas o investimento vai ser menor. Então, meus amigos, esse modelo atual aí de gestão da infraestrutura elétrica de São Paulo chegou ao limite. Então a privatização desse serviço essencial, que está sendo operada pela lógica aí absoluta do lucro, vai produzir um sistema obviamente frágil e incapaz aí de responder aos desafios do presente. E agora eu quero saber da sua opinião, o que você pensa sobre isso?
Quais foram os problemas que você teve na sua região? O que você viu aí resolvido ou não resolvido? Você já viu outras ideias urbanísticas interessantes para superar esse problema? Diz aí nos comentários, eu quero ouvir muito a sua opinião. E também, se você chegou aqui, não esquece de apertar o like e se inscrever no canal. Um grande abraço, boas energias aí para quem tá faltando energia ainda e uma ótima semana aí para todo mundo. Até mais.